Seguimos adiante aqui, presença ilustre, você já deve ter percebido aqui no nosso plano aberto, nas multiplataformas da nossa Jovem Pan. Presença ilustre, nossa integrante, já cativa, do nosso timaço de colunistas, doutora Lala Fonseca, doutora Larissa Fonseca, que entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana, a psicologia do relacionamento e sobre os grandes dramas da modernidade e da mente humana, não é isso? Agora, de vez em quando, pessoal, nós pensamos que a tal empatia, né? Essa palavra que até foi a palavra do ano alguns anos atrás, repetida à torta e à direita, muito mais fácil falar do que realmente colocar em prática, se tornou algo, para muitas pessoas, quase inexistente, né? Nessa época de dessa era tão autorreferencial, de se autopromover. Mas olha só, a história da Laura Cooper mostra que realmente ainda existem pessoas solidárias planeta fora. E a Laura, após se mudar para a cidade de Scunthorpe, que fica ali ao norte da Inglaterra, perto ali de Liverpool, se sentiu muito solitária. Então, ela foi lá, fez uma publicação na rede social e conseguiu montar um grupo de 300 amigas que planejam festas e até mesmo o Natal juntas. Então, nunca é tarde para poder sair dos seus casulos e realmente perceber que não tem nada melhor do que se agregar com outros seres humanos, né? Tem muita gente que esqueceu disso. Exatamente, esquecemos que somos humanos, né? Até a questão da empatia, né? Eu falo muitas vezes que a gente não consegue. Muitas pessoas falam, empatia é se colocar no lugar do outro. Não, a empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia é efetivamente você conseguir acolher e dar um abraço para a necessidade da pessoa, se você tiver essa oportunidade. Muito interessante esse fato que ocorreu, porque muitas vezes a rede social, né, ela pode ser precursora de diversas questões, mas o quanto que o isolamento efetivamente acaba sendo pior. Então, quando a gente está falando de idade, de idosos e vínculos e amizades e relações, por que não a possibilidade de estreitar algumas relações através de mensagens? A gente não está falando de um contato necessariamente superficial. A gente pode falar, sim, de um contato mais profundo e desenvolver novas amizades. Aonde vamos fazer amigos quando somos já adultos? É verdade. Pois é. Eis a questão. No momento que, agora sim, com precisão, de volta para todo mundo que está nos ouvindo, sintonizados também na Rede Jovem Pan de Rádio, a gente está repercutindo aqui com a nossa querida doutora Larissa Fonseca, psicóloga que entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana. O caso da vez é a iniciativa, né? No meio dessa crise de solidão que tantas pessoas vivem nos seus casulos, fechadinhas ali, querendo quase que alérgicas ao contato com outras pessoas, ela fez uma baita iniciativa, parece meio óbvia, mas foi fora da caixa, foi ousada e deu certo. Basicamente criou um grande grupo com novos 300 amigos nas redes sociais, e passou de muito solitária para muito popular. E assim foi criando laços, criando vínculos. Isso é importante também, né? O sujeito que não tem amigo na vida não vai a lugar nenhum. Você sabe que um dos grandes filósofos da empatia é Adam Smith, um dos pais do liberalismo. Repare bem. Além de... Olha só esse parrela neoliberalóide ali. Agora tem que ouvir que a empatia vem do liberalismo. Né? Além de A Riqueza das Nações, né? Antes de escrever A Riqueza das Nações... O outro livro de Adam Smith é Teoria dos Sentimentos Morais. Repare bem. Lindo! Onde ele explicava, ele tentava refletir o que é que... quais são os sentimentos morais necessários para uma sociedade construir laços e ser capaz de ter uma vida minimamente, próspera. Né? E ele colocou... Na empatia, e tem tradutores que traduzem como simpatia, mas basicamente essa capacidade de um indivíduo se conectar com o outro é o ponto essencial da construção de sentimentos morais que permitam a convivência em sociedade de uma forma que seja saudável, que seja enriquecedora para a experiência humana. Então, eu acho que é fundamental. A base de uma sociedade saudável é o sentimento de solidariedade social que vem da empatia. Exatamente. Aproveitar esse momento aí de final de ano, que muitas vezes a gente fica tocado, né, pelas questões, pela gratidão, pelo agradecimento, e por que não perdurar isso durante o ano todo e olhar para outra pessoa e olhar para as relações, não de uma forma superficial, mas qual é a troca que a gente tem? Muitas vezes esse presencial, acaba existindo uma troca inconsciente, acaba existindo um momento, né? A gente tem, inclusive, né, cheiros e as sensações que tem uma troca empática e existe uma relação além, né, mais profunda. Existe essa possibilidade.
Tem um ditado africano, você já deve ter ouvido também, de várias tribos, do Maasai ali no Quênia, que dizia que isso serve para a vida e também ali para a vida tribal ali na savana africana, que é, se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, acho que isso serve para muitas esferas da nossa vida também. Não é isso, mano? Não, exatamente. Um ponto que eu acho importante e bonito dessa história aí, da inglesa, é você olhar e ver que você é sozinho e não ter vergonha de expressar isso para o mundo, né? A gente, na verdade, tem dificuldade de ver que a gente não tem amigo e de colocar isso para fora. Eu sou uma pessoa sozinha, né? Então, essa fragilidade de você olhar para dentro e se sentir sozinha e buscar ajuda, né? Gente, preciso de amizade, preciso de amigos, né? E aí você naturalmente, organicamente, ganha 300 pessoas, né, para conviver com você. Isso é muito bonito também, né? Você não deixar a fraqueza de reconhecer a solidão levar você a não buscar ajuda, né? A não pedir a ajuda. Você permite só um complemento muito rápido em cima da boa fala do PP aqui. Tem aquele pessoal que também fica justificando essa solidão, meio que uma solidão quase autoimposta, dizendo que, não, eu sou um introvertido, como se isso fosse algo irreversível, genético. Não, a gente consegue superar, sim, e lidar de uma maneira bem diferente, né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida e eu me esforço e lido de uma maneira para conseguir superar algumas limitações. Nós devemos superar as nossas limitações e não devemos se esconder, né, atrás de algumas dificuldades. A solidão, a gente pode ficar num papel de vítima e falar que ninguém olha para mim e falar que, né, a minha família talvez não me note, mas a gente pode fazer como a Laura, né, efetivamente, que foi buscar ações para modificar a vida dela. Acho que isso faz parte do comportamento humano e da evolução. Ninguém evolui sozinho, não existe. A humanidade precisa de outro ser humano para cognitivamente desenvolver e lidar melhor com as suas próprias questões. Foi criativa a estratégia dela. Foi mesmo, não, inegável isso. Mas, aliás, essa história aqui acho que mostra a parte boa, né, que a internet pode acabar nos proporcionando. Porém, a gente nunca pode esquecer que o uso excessivo das redes sociais, muitas vezes antissociais, pode prejudicar as nossas habilidades também de socialização. Claro que, enfim, tem que saber usar, tem que saber, enfim, usar isso como um trunfo, ou realmente uma forma de você se alavancar de forma social. Tem gente que sabe usar muito bem, tem gente que parece que é uma no fantástico mundo do Instagram e do direct, e é uma pessoa completamente torta e travada no contato visual, que é o que conquista as pessoas. Sim, esse contato é extremamente importante, né? Se a gente for falar de rede social, a gente tem ali a palavra do ano, né? Por que não trazer isso? A palavra do ano brain root, né? Que é empobrecimento cerebral por causa dessa dependência de dopamina que a gente fica. Né? Apodrecimento cerebral, né? Que traz pra gente essa dificuldade relacionada à necessidade de dopamina breve e constante que interrompe algumas vias neurais e faz com que a gente desenvolva quadros, porque a gente fica extremamente estimulado, sobe o nosso cortisol, baixa a nossa serotonina e isso vai fazer com que a gente desenvolva quadros de ansiedade e depressão. Então é uma tensão e a gente emburrece. Você conhece PP, você que é um cara que transita bem. Eu acho que você consegue ser genuíno não só nas redes, mas também no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas você conhece alguém que é tigrão no teclado e tchutchuca no ao vivo? É o que mais tem, né? O que mais tem é o pessoal que é tigrão na internet, quando tá ao vivo, vira tchutchuca, né? Infelizmente. Mas eu tava pensando aqui que vocês estavam falando, Marinho, e veio na cabeça aquele filme, Na Natureza Selvagem, né? Que conta a história daquele protagonista, né? Que tinha uma vida privilegiada nos Estados Unidos, família rica, vários amigos, ele resolve pegar todo o dinheiro dele, doar pra caridade, e resolve viver sozinho no Alasca, né? E aquilo faz ele refletir sobre a relação humana, sobre a felicidade. E aí, eu não vou contar o final não, apesar do filme ser velho, né? E a história ser muito conhecida. Eu dou spoiler sem dó nesse programa. Muito conhecida. Eu dou. Aí ele resolve voltar, depois de anos morando sozinho, voltar a viver em sociedade, né? Eu reencontrar a tua família. Aí ele faz aquela famosa frase, né? Não há felicidade que não seja compartilhada, né? Lá. Olha só, né? A gente não consegue sentir essa felicidade. A gente pode lembrar da pandemia, né? Como tem sido difícil para algumas pessoas voltar a se relacionar e o quanto que a nossa sociedade perdeu de crescimento
cognitivo, conhecimento, efetivamente as relações que deixaram de existir. Eu e Pepe, enfim, eu falo por mim, acho que o Pepe há de concordar também, não vai me deixar mentir aqui. Isso é até uma conversa que a gente ouve muito aqui na vida noturna paulista, né? Impressionante, impressionante. Isso se aplica também a outras metrópoles assim, que tem uma vida noturna agitada. Ouvi isso, comparações com Nova York também, como a pandemia foi um divisor de águas. E o conceito de boate, ou um lugar, um estabelecimento que você sai para poder se divertir, está cada vez menos em voga. E as pessoas cada vez mais se encontrando nas próprias casas ou fazendo os famosos get-togethers, né? E como o conceito de boate mesmo, estabelecimento, ficou meio que na década passada. Concorda com isso? Não, concordo. Você pega, por exemplo, a noite de São Paulo, que sempre foi pujante, não tem mais nada para fazer. Nada. É só festa paga não sei, em locais específicos, longe. Campo de Marte, enfim. Tô brincando. Você já foi? Já fui, claro. É que depende da necessidade, da vontade, da intenção e da idade, efetivamente, né? Porque muitas vezes a gente busca o quê? Qual o tipo de crescimento que a gente quer? A gente quer ir numa roda de amigos, conversar, bater um papo, ter um momento de prazer, uma troca, ou a gente tá afim de uma pegação só? Hoje eu me sinto muito mais preenchida encontrando meus amigos. Pode falar mais. Não, eu falei que eu me sinto, depois dos 30, né? Eu, pelo menos, me sinto muito mais preenchida encontrando os meus amigos. Eu vou em locais muito agitados, muito cheios, eu me sinto completamente drenada, assim. Mas é a minha fase, é a fase que eu tô vivendo, então eu preciso. Isso aí. Eu tava começando a ficar preocupada, achando que era uma coisa crônica, humano. Mas aí você falou que é fase. E fase é fase. Realmente, tem gente que. Isso existe. Todo mundo já passou por fases, né? Sim. Você fica mais introvertido, mais extrovertido, pior versão, melhor versão. Aí é a vida, meu amigo. E minha amiga, claro, é a montanha-russa da vida, todo mundo passa por isso. Agora, como achar um equilíbrio para não ter tantos saltos e sobressaltos e subidas e descidas muito bruscas? Amadurecimento emocional, né? O que a gente quer. Como é que faz, minha querida? Passa a receita. Vamos lá. Passa o remedinho. Passa a receita. Não tem remedinho, não tem fórmula mágica, mas você pode parar para pensar assim, o que você quer para sua vida, qual é o momento que você está vivendo e quando você chega no final do dia, você ficou feliz com o que aconteceu com você hoje? Eu tenho, por exemplo, um momento que eu acordo e eu olho e falo o que eu quero para o meu dia hoje. O que eu gostaria. E aquele momento faz com que eu entre em contato e busque, né, efetivamente ações para eu encontrar o que eu estou buscando. Então, assim, fórmula mágica não existe, mas você tem que se perguntar, assim, o que você busca para você, o que você quer para o seu dia hoje. A gente não precisa ir muito longe, né? Por muitos anos, talvez em alguns momentos sim, mas hoje, o que você quer para o seu crescimento pessoal. E aquilo também, né? Pessoal, quando toma um ferro numa prova na escola, ou quando, sei lá, vai ficar numa detenção. Isso na época que a gente era mais novo, né? Numa detenção? O pessoal que acaba chutando balde e acaba cometendo alguma infração mais grave. Na escola? Ponto, assim, deixa eu concluir o raciocínio neoliberaloide. Espera lá um pouquinho. O raciocínio é o seguinte, quando você vê que você está acompanhado por alguém, também fui mal, você fica menos preocupado, né? Então, essa questão de você poder compartilhar, seja na desgraça ou também na vitória, o ser humano se sente mais tranquilo também. Acolhido. Né? Não se sente sozinho, não se sente tão errado frente à sociedade, porque a gente se culpa muito, né? E a gente se sente muito mal com a gente mesmo. Então, quando tem outras pessoas passando pela mesma situação, até por isso grupos de ajuda auxiliam pra caramba e muitas vezes algumas páginas da internet, né, trazem esse sentimento de pertencimento. Isso é fundamental. O ser humano precisa das relações. Novamente, né? Voltando para a questão das relações. O ser humano precisa se relacionar e não se sentir sozinho, se sentir excluído da sociedade é muito doloroso. Por que será que no Brasil essa tendência está mais aguda, né? Teve uma pesquisa do Instituto Ipsos em 2021 que disse que até 51% dos brasileiros se consideram sós ou solitários, né? 28 países foram medidos e o Brasil na liderança. Então, tem caroço nesse ângulo. Vamos tentar especular as razões aqui. Mas, não sem antes eu trazer aqui, pessoal, o resultado da nossa enquete, claro, para enriquecer a discussão nessa reta final de Morning Show. E a gente perguntou mais cedo para vocês no nosso portal www.jovempan.com.br se você, do outro lado, se arrepende com tempo usado ou desperdiçado por alguns nas redes sociais esse ano de 2024. Vamos ver o resultado? Meus amigos, estava mais ou menos de acordo com o que eu esperava. 66,7% disseram que sim, enquanto 33,3% disseram que não. E porque realmente, esse aí também não é uma... Assim, eu diria que é um problema. Tem muita gente que já se perdeu, mas eu também conheço muita gente que sabe não se perder, não perde a linha, sabe conter também
a tentação de ficar horas e horas ali e saber botar um freio, né? Acho que a sociedade está amadurecendo sua relação Pois com é, as redes, cara. né? Porque, a gente estava com um discurso há alguns anos atrás de tipo, não, ferrou, essa é o novo normal, uma postura fatalista que vai ser assim. Mas como toda reação, toda ação tem uma reação, essa tendência pode ser pendular, não é isso? Mano, Não, sim, Pepe, sim. Maria. Concordo. E tem um ponto também, Marinho, aquelas pessoas que se sentem sozinhas no meio da multidão, né? Que é uma questão também, né? As pessoas não estão bem consigo mesmo, não conseguem ficar bem consigo mesmo, buscam ajuda de forma aleatória em grupos de pessoas que não preenchem ela, e aí fica sozinha dentro de um monte de pessoas. Eu sou uma pessoa, Marinho, que leva muito a sério a questão das relações pessoais, né? Até que hoje, por exemplo, estou indo viajar para Belo Horizonte e encontrar meus grupos de 40 amigos, NPV, minha fraternidade, nascidos para vencer, né? Estarei aí em Belo Horizonte. Não está conseguindo passagem. Estarei aí para Belo Horizonte esse fim de semana e vou comemorar e celebrar a verdadeira amizade e o valor de relações realmente com fundamento. Nascidos para vencer, é aqui a nossa confraria, lá em Minas. Nós vamos encontrar Nascidos para vencer, para destravar o código da vitória. E aí, Maria, se fala você... aí. Desculpa. Se você Peraí, tiver tá com ali cara no de seu... confraria do Marçal esse troço. Se você tiver no encontro com seus amigos e ficar ali na rede social rolando o feed, aí você perde aquele momento, você deixa de ter aquele valor. Então, aproveita esse momento que a gente está tendo confraternizações e festas para estar efetivamente presente. É isso. É isso você, que Maria? precisa existir. Você larga o celular na hora certa? Eu largo o celular na hora certa e, inclusive, é um problema, porque eu mesma sou viciada em estar scrolling lá a página, nos likezinhos. Opa, não tenho muito, não, mais ou menos, eu sou mais nerd, vai. Mas o que eu ia te dizer é que o que você tocou é interessante. As pessoas, elas têm dificuldade de se conectar. A gente falou aqui, a gente tá sabendo usar melhor as redes sociais, mas eu não acho. Eu vejo, assim, várias mesas de restaurante, as pessoas juntas e elas lá, olhando o celular. Eu vejo que isso é uma coisa que cresceu muito. Como você consegue trazer com que a relação humana, pessoal, seja mais atraente que a dopamina ali do celular? Convidar. Vamos deixar o celular É isso. guardado nesse momento? Apostas. Não, pera só um minuto, eu preciso mandar uma mensagem pro filho, Ok, vamos fazer isso, e aí se tocar o seu telefone, você atende? A gente pode voltar a essa era de tocar o telefone, não tem problema nenhum. Exatamente. Da mesma forma que requer o livre-arbítrio de você estar ali e se perdendo, porque realmente é feito para você ficar colado naquela tela, ao mesmo tempo você tem que ter a capacidade de recuperar os seus sensos e parar. Não vai cair do céu essa solução, você tem que literalmente parar. Então, não é que vai dar para tomar um remédio, que vai vir uma providência divina e vai fazer você parar. Não, você tem que parar. Não é isso? Posso só fazer um adendo aqui? Quando eu estava fazendo meu mestrado, tinham sites que ajudavam você a bloquear as suas redes sociais temporariamente. Você programava ali e aí você não conseguia acessar. Difícil, hein? Mas ajudava muito. Difícil, porque você... Assim, por exemplo, você está lendo um parágrafo, você já começa a olhar o celular. Então, esses sites ajudavam. Então, isso é uma boa ferramenta. A pior coisa nesse sentido é quando você está usando o celular para ler um livro, quem tem Kindle no celular... E aí começam as notificações ali. Aí bota no modo avião. Essa Nunca é ouviu uma falar? ótima dica, gente. Quer sair da rede social, precisa dar um tempo, diminui as notificações. O que você trouxe foi fundamental. A gente não pode ser passageiro na nossa vida. Então, a gente tem que tomar uma atitude frente às situações. Se a notificação te atrapalha, tira a notificação. Você precisa ter a notificação que a compra chegou ou que aquele produto está em promoção. Gente, pelo amor de Deus. A notícia ruim é que o tempo voa, e o tempo voa nesse programa aqui também. Mas a notícia boa é que você é o piloto da sua vida, então realmente tem que resgatar ali o controle da aeronave da sua vida. 11 horas e 56 minutos por aqui, a gente vai se despedindo de todo mundo, nos ouvindo aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta na segunda. Beijo grande. E a gente segue adiante aqui. Ainda antes da gente partir aqui já para nossa conclusão tradicionalíssima nessa altura do campeonato, considerações finais, candidatos? Fiquem à vontade. Eu acho que todo mundo tem uma parcela de singularidade que realmente a pessoa não vai encontrar par. Mas a gente precisa diferenciar o que é isso do que são as conexões. Então, acho que tem uma dimensão da solidão, da solitude, que é saudável. Mas a gente precisa também exercitar as nossas conexões, amizades e os laços afetivos. Meus amigos. Lindo, é verdade. Concordo com você. Tô inspirada. Vou sair daqui e deletar meus WhatsApps e Instagram. E eu aqui, babaca, achando que ia ter a frase mais bonita do final do programa, o Mano vai lá e puxa o meu tapete. Vamos aplaudir o Mano Ferreira também. Mereceu. Veio bem. Não me dê... Aí. Sabe, só uma tristeza minha, cara.
Jogo rápido. A Maria nunca fala que fala uma coisa bonita, né? Sempre humano, né? Poxa, Pepe. Por que será? Não, mas você é um poeta nato, um boêmio dessa nossa nova geração. É que falta o molho. Não vem, Ao vivaço aqui. não vem fazer média aqui, não. Acabou.